Gente, mais um episódio do nosso Sempre Pode. E o episódio de hoje, Sempre Pode Comer Bem. A gente está aqui com a Lilian, nossa querida nutricionista aqui do Nucleodome, casada, mãe de 2 filhos e nossa querida amiga também, né, Lilian? É um prazer estar aqui com as meninas, falando um pouquinho sobre alimentação, né? E saúde, né, Lilian? Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada Seja pelo convite. Lilian. Obrigada. Lilian, eu vou começar já assumindo, tá, as minhas dificuldades. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer dieta, você me conhece, né? Então, Safada. A safadeza, né? Então, pra mim, esse negócio assim, seu lanche da tarde vai ser 3 castanhas. Eu falei, cara, isso não me sustenta. Vou morrer entendeu? de fome. Eu vou morrer de fome e à tarde dá aquela fominha de uma coisinha doce, né? Bem de leve e tal. É o cansaço, né? O cansaço. Me conta uma coisa, qual que é a sua estratégia? Assim, tem solução para pessoas como eu que têm essa dificuldade? Na verdade, assim, às vezes o 3 castanhas é uma escolha de um lanche de praticidade, né? Assim, de você comer, é uma gordura boa, a gordura tem esse poder de levar a pessoa à saciedade, mas não necessariamente precisa ser 3 castanhas, né? A gente fazer boas escolhas de um bom carboidrato, uma boa fonte proteica, né? A proteína à tarde é uma excelente estratégia, até para você chegar no jantar com menos fome, né? A proteína é uma molécula muito grande, então ela é de difícil digestão, então a gente consegue ter uma saciedade maior. Então, assim, para aquelas pessoas que têm um tempinho maior, sentar e comer ali um sanduíche, né? Ou uma fruta com ovo, ou com franguinho, ou aquelas pessoas que estão no corre, né? A gente pode fazer um shake proteico com uma fruta, que isso também vai contribuir muito aí. Nem toda dieta precisa de restrição. Não, né? de jeito Não é nenhum. Tem assim. que ter um pouquinho de prazer também, né? Com certeza. Às vezes a restrição piora o quadro do paciente que está buscando ali uma perda de peso, para aquele paciente que está buscando a hipertrofia, que está tratando um cansaço, né? O alimento é a nossa fonte de energia, então se a gente tira, faz restrição, a gente piora o quadro das pessoas, né? Então nem sempre a restrição é o caminho, é fazer boas escolhas para que você tenha o resultado, o objetivo que você quer, e aquelas pessoas que não estão focando nem no emagrecimento, nem no ganho de massa muscular, mas na manutenção da saúde, se alimentar é uma parte importante, assim. Alimentar E se organizar para isso, né? Porque É, eu penso assim, para mim, esse lanchinho da tarde, eu quase sempre falho, porque a gente tá na correria e tal. E acaba que realmente, você chega à noite, tipo assim, como fome de leão. Então, se organizar para ter um lanchinho ali fácil. E você vai ter que se organizar, viu? Antes de sair de casa, porque no corre com o filho, você sai de casa levando nada, assim. E para comprar na rua é até difícil para ele poder escolher, né? Uma coisa que seja bem nutritiva. Assim, e a gente tem que pensar, se a gente está pensando em envelhecer com saúde, foge de todos os focos, assim, dos objetivos de emagrecimento, hipertrofia, tratar alguma doença, manutenção de saúde. A gente tem que ter boas escolhas no dia a dia, né? Com certeza. E para mim, a maior dúvida da nutrição é que é rodeada por mitos, rodeada por ondas. Então, às vezes, o ovo já foi o vilão na minha infância, não podia comer muito ovo. Que aumentava colesterol, né? E agora o ovo, tem que ter ovo em tudo. O pão já foi vilão, já virou para tapioca, agora já voltou pro pão francês. Então, às vezes, a gente fica confuso no universo da nutrição. Como que é isso? Conta pra gente. O ovo é o vilão? O que tá acontecendo? Não, o ovo não é o vilão. Ele não é o vilão, coitado. A gordura que a gente tem na gema é uma gordura boa, né? É claro que aquelas pessoas que estão com alteração de colesterol, estão com alteração de excesso de gordura no corpo, a gente vai ter que tomar cuidado com o volume, mas isso a gente está falando do excesso, assim, uma dúzia de ovos, mas a gordura que tem no ovo é uma gordura boa. E a proteína é importante. E é uma fonte de proteína de boa qualidade, de boa biodisponibilidade, assim, e de fácil acesso, né? Além disso, a gente tem uma vitamina extremamente importante no ovo, que é a colina, né? A colina, ela é uma vitamina responsável por formar um neurotransmissor que é o acetilcolina, né? Que é responsável pela cognição, pela memória.
super importante na gestação. Exatamente, gente. A Lília fez a minha consulta quando eu já estava grávida, né? Foi. E a gente começou uma suplementação específica e eu tomei colina a minha gestação inteira. Toda, exatamente. Porque é super importante para o desenvolvimento do feto. Assim como o ácido fólico, que também tem alta concentração no ovo, a colina vai participar da formação do tubo neural também. Então, assim, é extremamente importante. A inteligência do menino. Jéssica fala a inteligência gente, essa vitamina aqui é investimento na inteligência do bem. Tá vendo? Isso mesmo. E o glúten, que é o vilão da vez, eu acho. É a moda do glúten. O que é, assim? Será que a gente pode comer, pode ter na alimentação glúten normalmente? É só para quem realmente tem uma doença? O que você acha disso? Assim, o glúten, ele não a gente levanta ele como uma questão daquelas pessoas que estão com um processo inflamatório, assim, importante. Por quê? O glúten é uma proteína de difícil digestão, né? A gente sabe que o glúten está ligado à ativação de várias doenças autoimunes. Então, por exemplo, a tiroidite, que é o hipotiroidismo, né? É uma doença autoimune de Hashimoto. A gente tem que excluir o glúten da alimentação, porque a gente tem uma resposta à doença muito importante. Mas a gente pode pode ser transitória a sensibilidade ao glúten ou não. Então, se você tiver numa fase que você está tranquila, não está inflamada, o metabolismo está fluindo bem, você está cuidando da sua saúde, fazendo atividade física, o pão, o glúten não vai ser um problema, né? Acontece que esses alimentos que têm um potencial inflamatório em excesso, mesmo com aquelas pessoas que toleram bem o glúten, elas vão inflamar, elas podem inflamar, né? E aí acaba que o pão, ele acaba saindo da dieta porque é um carboidrato com índice glicêmico muito alto, né? Isso vai influenciar no processo de emagrecimento e de inflamação. Então, a gente acaba retirando o pão da alimentação para poder melhorar a inflamação do corpo, né? E a gente não tem oxidação de gordura no ambiente inflamatório. Então, não quer dizer que o glúten é o problema. Aquelas pessoas que toleram, pode consumir o glúten, né? Sim. Você tá liberado e você também. Pãozinho de sal. Pãozinho de cada Sempre dia. associado a uma proteína. Esse é o ponto pra gente poder diminuir. Mas, assim, eu tenho, assim, se for pensar, um café da manhã que eu tomaria para sempre, para todo sempre, um pão com ovo. Né? Não enjoa. Não enjoa. A gente enjoa de um monte de coisa. Por que não enjoa do pão? Do pão, pão com ovo é vida. É café muito da manhã, bom. E é de prático, escolha. né? Uma coisa assim, rápida, prática. Verdade. E aí eu tenho um ponto assim que eu gosto de falar com os meus pacientes, é que se for comer um pão com glúten, pode comer o francês, porque é um pão que tem menos aditivo químico, é um pão mais caseiro, sabe? Melhor do que aquele pão que tá na prateleira ali, o pão de forma. Com uma validade de vários. Tem essa questão, que é uma questão assim. Amei, tá vendo? porque eu prefiro pão de sal. Eu também. Pode ir na padaria. 1000 vezes. Time pão de sal, com certeza. Pode comer, sem problema nenhum. Lilian, e essa história que você falou da inflamação, né? Assim, a gente vê muito isso. Alimentos inflamatórios, inflamação. Tem a questão do lipedema agora também, né? Que a gente está tratando que bastante. vocês estão tratando bastante, assim, que é uma doença que tem esse fundo inflamatório, né? Conta pra gente, assim, o papel da nutrição nessas doenças, como que isso é importante. Às vezes um paciente que está fazendo um tratamento puramente, né, convencional ou só com o médico, e como é importante essa multidisciplinariedade do tratamento dessas doenças. Os hábitos alimentares. Eu falo até que a gente já conversou, né, Jéssica, sobre o acompanhamento nutricional daqueles pacientes que estão fazendo um estímulo de colágeno, um tratamento para acne, quanto é importante a alimentação, né? Tem que andar junto, porque senão a gente trata aqui e internamente não tem resposta. Fugindo, a gente fica correndo atrás do rato, fica tratando e não muda os nossos hábitos. Né? Então, vou dar um exemplo assim, do lipedema, que você falou, né? É uma doença inflamatória, é uma doença com característica de acúmulo de gordura, né? As gorduras, elas têm a capacidade de fazer recrutamento de células
sistema imunológico, né? E aí essas células do sistema imunológico, elas vão dificultar a oxidação de gordura, vão aumentar a resistência insulínica, então vão fazer com que o corpo fique o tempo todo jogando citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias na circulação. E se a gente tem um processo inflamatório, a gente não consegue fazer com que o corpo funcione da melhor forma. Então, assim, a nutrição vem para poder modular toda essa fisiologia do corpo, né? Sim. E trazer para o corpo, igual a Laurinha falou, nutrição, né? Sim. A gente é o que... É uma frase, assim, que todo mundo fala, mas, de fato, a gente é o que a gente come. A gente consegue perceber. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu metabolizo muito mal glicose, carboidrato. Então, assim, apesar de estar com peso ok, né, a composição corporal dentro da normalidade, quando eu como muito carboidrato, não estou falando de açúcar não, mas, por exemplo, se eu ficar comendo pão, se eu comer macarrão, se eu comer batata, arroz, eu fico totalmente descompensada, sabe? Sim. Me dá mal-estar, eu sinto um pouco de desconforto, sabe? Indisposição. Indisposição demais, muita indisposição, às vezes até um pouco de tontura, assim. Sim. Então, esses alimentos, eles têm que ser conduzidos da melhor forma, assim. Sim. E aí, quando a gente fala de processo inflamatório, a gente está falando de uma melhor escolha nutricional, assim, né? A gente está falando de uma alimentação que vai estimular o processo de detoxificação do corpo. E aí, por si só, a gente fala basicamente de frutas e vegetais, que são alimentos ricos em vitaminas e minerais, que potencializam muito esse processo anti-inflamatório. E aí melhora a qualidade de pele, melhora a lipedema, melhora, né, todo o processo inflamatório como um todo, assim. Eu acho que isso tem muito a ver, pensando sobre a ótica da dermatologia, né? Eu quero melhorar o ambiente, ou seja, o meu organismo, o funcionamento do meu organismo, para que ele responda melhor aos tratamentos que eu estou fazendo. Exatamente. Né? Então, na pele, por exemplo, eu quero melhorar o microambiente da pele ali, a matriz extracelular, que é esses tratamentos que a gente faz de regenerativos, de colágeno e tudo. E essa pele otimizada vai responder melhor aos outros tratamentos, que é o que você falou, né? Então, assim, os tratamentos que vocês fazem, o paciente vai ter resposta, sim, né? Inflamado ou desinflamado, ele vai responder, mas é a questão de otimizar, né? E prolongar o resultado, assim, que eu acho que é a parte que tem muito e qualidade de vida também, né, gente? Não, gente. Tem que mudar. Se a gente não tem saúde, não tem nada. Não tem nada. E uma outra pergunta que é uma dúvida, que acho que muita gente tem, quando a gente está pensando em emagrecimento, quando a gente vai pensar em realmente perder peso, a dieta é mais importante do que a atividade física ou não? Gente, eu vou ter que falar. Vai, Lilia, conta pra gente. Eu vou ter que falar que a dieta é mais importante. É mais importante, né? Porque vocês já viram aquelas pessoas que correm e comem muito mal? Ela não sai do lugar. É verdade. Ela não sai não, Laurinha. É verdade. Não é? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô sem tempo para atividade física, e faz às vezes uma dieta pontual, assim, né? E consegue ter um resultado legal. Consegue, né? Que a gente até tem uma oscilação, assim, de peso que é muito mais inicial por um balanço hídrico, assim, né? Eu falo com os pacientes assim, segue dieta 80% do tempo, ninguém segue 100%, né? Caso com atividade física, você vai ter excelentes resultados. O final de semana, tenta se controlar, né? Porque tem paciente que faz dieta de 1.200 calorias durante a semana e chega no final de semana com 10.000 calorias. E pior que ele não tem nem noção, né? Eu acho que eu é 880, né? E aí come muito, assim, bebe muito bebida alcoólica que bate mesmo. E aí ele tem uma oscilação de peso de sexta para segunda muito grande. Mas isso nem sempre é ganho de gordura, né? A gente tem uma oscilação de água. Mesmo, é aumento de glicogênio, oriundo dos carboidratos, que no final de semana aumenta-se o consumo, né? E a diminuição do glicogênio, que nada mais é do que a nossa reserva de energia. Então, você consome mais carboidrato, você aumenta esse nível e aumenta a retenção de líquido, você diminui o consumo de carbo, você diminui essa reserva,
você cai no peso na balança. Então, é uma oscilação, assim, nem sempre é ganho de gordura. Então, nem sempre precisa ficar preocupado, né? Mas o que eu acho super importante é que até para você não conseguir, para você não se frustrar, assim, nos tratamentos, eu falo isso muito, assim. Se você quer atingir um objetivo, não dá para seguir dieta uma semana, final de semana furar, seguir uma... Tem que falar assim, 30 dias, 3 meses, 6 meses, eu vou cuidar do meu corpo. Porque depois que o corpo vira o metabolismo também, ele fica mais fácil, né? Ele funciona muito. Vocês ficam ganhando peso da noite pro dia? Não, de jeito nenhum. Olha, a Jéssica ganhou neném, minha filha já tá no corpo. Aqui maravilhosa. Maravilhosa. Tem uns 3 quilos pra perder ainda que a Lilian vai me ajudar, Vou tá, te ajudar. gente? Mas pode preparar, viu? Porque olha só, não vai poder furar final de semana. Vai ter que seguir uns 3 meses. Mas eu acho ainda que a dieta é o mais difícil. Muita gente, eu amo fazer atividade física e muita gente fala assim, mas você faz tanta atividade física pra gente, mas a dieta é o mais difícil, principalmente... No nosso caso, que trabalha demais, correria, o mais difícil para mim é conseguir comer o que você exatamente. Não tem, porque tem o tempo, né? Tem o volume. Atividade física você vai na hora que dá, né? Joga um tênis ali, corre na esteira aqui. E isso é um take do seu dia, né? Comer são vários takes de manhã. Seguir uma dieta, né? Tem café da manhã, tem almoço, e a quantidade, quando eu tô regradinha, eu fico ali na minha balança, né, com franguinho e tudo mais, mas é difícil manter essa constância, né? É difícil. Então, às vezes, eu furo um pouquinho, assim, prefiro manter, né, uma dieta saudável, igual você mesmo falou, gente, difícil vai ganhar peso, assim, né, mantendo uma dieta saudável e aí quando eu tiver um objetivo, foca mais. Faz aquela estratégia nutricional, né? Para alcançar aquele objetivo. Então não tô totalmente errada, né? E eu acho assim, Laurinha, eu acho que você já virou uma chave, assim. Eu sei que de tarde, quando você tá lá no bloco e não pode sair, você fica pensando, meu Deus, na hora que eu sair aqui, eu vou procurar alguma proteína para comer, né? Para dar aquela saciedade. A gente vai aprendendo, né? E o comer também tem muito essa questão social, né, Lilian? Igual a gente agora tá em época de festa junina. Gente, festa junina, né? São as melhores comidas, né? Melhores, então, assim, se sentar com os amigos, comer alguma comida gostosa, né? A gente tem uma matéria na faculdade que é a nutrição comportamental, assim. O quanto é importante, às vezes, até para tirar um paciente de um adoecimento, né? Sim. E de uma depressão, a partir da comida, né? Essa nutrição comportamental é fundamental. É fundamental, né? A gente compreender isso até para adequar para os objetivos do paciente e ele não ficar frustrado também. Poxa, nossa, eu não posso me divertir numa festa junina comendo um pé de moleque, tipo assim, né? Tem que ter adesão para ter resultado. É importante pra gente, né? O paciente chegar com o resultado. Então, a gente tem que entender muito aquele paciente, fazer uma leitura bem correta, porque tem paciente que, apesar de que eu falo assim, você tem que seguir tanto tempo certinho, tem paciente que eu já falo assim, aqui, você vai poder, tá? No final de semana você pode tomar um sorvete. Sim. Aí eu prefiro tirar em outro lugar e deixar ele em paz. Para equilibrar, né? Demais também, tem gente que não vai conseguir. Não dá conta. Não vai conseguir, a gente tem que ir no passo de cada um, no tempo de cada um. Exatamente. Para a pessoa conseguir virar a chave. Mas uma coisa que eu, assim, me educou um pouco, mas me assusta um pouco, são aqueles vídeos de, assim, se você comer uma paçoquinha, você poderia comer 10 pães. Nossa, eu entro em pânico, Lilian. Você já viu? Tipo assim... Já! Os comparativos Big Mac, são feitos. O que significa em calorias um Big Mac? Aí tem, tipo, um caixa de banana, não sei o quê. Mas é isso que eu falo do fim de semana. Porque a pessoa, ela consegue comer o volume de comida, que às vezes é até em proporção, assim, de volume, é menor do que ela come. Mas a caloria é gigantesca. Não, e você bate o olho no alimento, você fala, gente, pelo amor de Deus, aonde que tá essa caloria toda? Não tem coisa. Sabe o que eu parei de comer? Aqueles amendoinzinhos. Crocantinhos. Que dá no avião, né? Aquele piquititinho.
Não, aqueles amendoinzinhos japoneses, né? Dá no avião também, também, né? Então, esses, quando tem, às vezes, algum evento que tem um petisquinho, às vezes eu ia comendo aquilo ali, ó, tranquilamente. Sem ver, né? Sem nem ver. Mas que às vezes a gente tá comendo uma caloria muito alta e a gente não percebe. Não percebe. Você sabe que eu recebi foi até uma criança, há uns 15 dias, e a mãe falou, Lília, ela come muito amendoim, ela ama, e precisando perder peso. Eu falei, então, o amendoim aí, só de você tirar, já vai resolver nossa vida. É verdade. É isso mesmo. E falando em alimentos que a gente considera, assim, muito calóricos, né? Doce de leite, Línia. Eu já vi um monte de gente falando, gente, olha, essa colher de doce de leite aqui pro meu pré-treino, que me dá energia. Eu falei, gente, doce de leite na dieta, amei. Interessei. Me conta isso é real mesmo, de doce de leite pré-treino, que eu tô querendo. Você tá querendo. Na verdade, assim, a gente pensa no doce de leite para aquelas pessoas que treinam e treinam muito, sabe? Sim. Sabe? Não é você, o meu né? Não, então você não tá liberada para comer doce de leite. Quando a gente procura alimentos de liberação rápida de energia. Sim. Então, por isso, como o doce de leite é um alimento que todo mundo ama, eles colocaram doce de leite como um pré-treino, assim, não seria minha escolha. Tá? Mas não é para todo mundo não também, pra porque todo às vezes a mundo. gente vê assim, doce de leite tá liberado, e aí todo mundo quer colocar na dieta, mas não é. Eu tenho uma certa dificuldade, isso é muito meu, assim, sabe? Porque tem nutricionistas que trabalham diferentes, né? Que tem um foco muito grande no esporte e às vezes, eu não sei se é falta de recurso, o que é de alimento, mas elas colocam só carboidrato simples, porque de fato esse atleta precisa disso, mas aí não preocupa muito com a qualidade do alimento. Sim. Eu tenho muita dificuldade que é com a questão isso. da Coca Zero, né? Exatamente. Eu tenho dificuldade de liberar esses alimentos, sabe? E aí é igual dieta cetogênica. Então, tem paciente que come bacon e come não sei o quê, né? Come muita gordura ruim. Eu tenho dificuldade de prescrever uma dieta cetogênica com gorduras assim, entendeu? Sim. Porque você então, também está preocupado na qualidade, na saúde. Exatamente. Né? Eu quero abacate, eu quero castanhas, eu quero coco. Mas eu não quero, assim, liberar bacon, liberar carnes e tudo mais, né? Tem gente que fala assim, não, eu tô fazendo, tem gente que faz de cabeça, né? E aí vai fazendo bacon a cetogênica suja, que a gente chama. Mas, de fato, o doce de leite é um alimento de rápida liberação de glicose e, com isso, vai gerar performance no esporte, né? Sim. Mas eu acho que é tudo pensado, assim. Come super bem. Se alimenta super bem, tudo sempre muito limpinho. Se quiser comer o doce de leite lá da avó, pode. Mas e o docinho de leite, pensando numa sobremesinha ali, uma vontade de comer doce? Comer um doce, ele é né? um doce do bem que a gente pode comer ou você restringiria? Um doce do bem, assim, a gente está usando o leite e o açúcar, né? Assim, um pouquinho não tem problema. Logo depois do almoço é o que eu indico, porque ali é o melhor momento. Porque a gente tem outros nutrientes que vai fazer com que segure um pouco a carga glicêmica desse doce de leite. Então, comer doce de leite de forma isolada no meio da tarde não é tão legal, né? Aquele pico de insulina. Logo depois do almoço é super tranquilo, assim. Eu não fui, eu sempre como um docinho. Um docinho né? depois do almoço. Passa um chocolatinho. Eu faço. 70%? Porque aquelas pacientes que já começam a reclamar no início da consulta. que já pede o doce. Que já pede uma liberação de chocolate? Agora eu tô fazendo até uns lanches da tarde, assim, com fruta, chocolate, castanha. Você tá mão aberta com chocolate, então. As pacientes saem falando, eu não sei nem se me deu. Mas eu amo a sua dieta, porque a sua dieta, pra mim, encaixou muito no meu dia. Uma preocupação sua, igual, tem dia que eu opero e não consigo. E eu já te falei, Lívia, não adianta você me passar uma coisa que eu não vou fazer. Exatamente. E aí você conseguiu adaptar ali na minha rotina. Né? Porque senão eu não ia conseguir. Seguir, né? E você ia chegar lá reclamando que não te dei resultado. Nem. Então eu sempre falo com as minhas pacientes, a dieta tem que encaixar também na sua rotina. Nossa, tem que individualizar demais, tem que ouvir demais o paciente, né? Porque senão fica parecendo que é uma dieta única para todo mundo. Todo mundo acha que é muito ruim, né? Às vezes as pessoas associam fazer dieta
com algo que não é bom, que não consegue e tudo mais. Eu acho que tem alguns pontos que é difícil, que a gente realmente tem que se reorganizar, né? Para preparar os alimentos e tudo mais, mas que eu acho que tem que encaixar no seu dia a dia. Qual é uma outra questão levantada muito para as pessoas? Nossa, fazer dieta é caro. Gente, não é. A dieta mais perfeita para qualquer pessoa seria uma dieta onde as pessoas conseguissem tirar todos os industrializados. Sim. Que é uma coisa muito difícil, né? Principalmente para quem sai de casa. Agora pensa, você comendo uma mandioca no café da manhã, um arroz, feijão, vegetais e carne no almoço, fruta à tarde, né? Comida de novo à noite. Não tem industrializado, é a dieta mais limpinha, né? Então não é cara, é sacolão. Então tá tudo bem, né? É verdade, a gente fica pensando às vezes nas barrinhas de proteína, nas coisas... na suplementação, no doce sem açúcar, né? Nas coisinhas prontas. Isso, de fato, o mercado encarece muito, né? Mas facilita a vida de facilita. Mas você pode fazer esses bolinhos de mandioca lá, tá? Você não tem menina ainda, você tem você tem tempo. Falando em menino, Lilian, eu sou uma lactante agora, né? Bonitinha demais. Então, eu tenho que produzir o leitinho do meu neném. Tem alguma especificidade, assim, da dieta da lactante que você pode falar um pouquinho pra gente, para as mamães que estão amamentando também? Entendi. Bom, quem está amamentando é justamente o que eu acabei de falar agora sobre alimentação limpinha, assim. Sim. Não pode faltar frutas, não pode faltar vegetais, não pode faltar proteína. Enquanto você está amamentando, não tem como ficar fazendo estratégias nutricionais de restrição alimentar, né? O que diminui a produção de leite? A falta de sucção do neném, a desidratação e a falta de alimento. Sim. E o sono também. A gente tem que ter uma rede de apoio. O sono, gente, é uma questão mais difícil. Porque assim, a gente tem os hormônios que são produzidos no estresse do corpo, que diminui a produção de prolactina, né? Então, descanso é super importante. Hidratar é extremamente importante. E uma alimentação saudável. Isso vai garantir a sua amamentação. Não tem segredo nenhum. E acaba emagrecendo, a Jezinha já tá aqui magra. Metabolismo muito bom. Tem uma questão do pós-parto que você tem que tentar chegar ao seu peso pré-gestacional até 6 meses pós-parto, tá? Que legal. É uma questão fisiológica de metabolismo, onde se passar os 6 meses... Fica mais difícil depois. O corpo, como se ele entendesse de uma forma bem geralzona aqui, que aquele ali é o seu novo cenário. Novo peso. Então, assim, a gente vê pacientes que adquiriram peso no pós-parto e que não conseguiram perder, né? É uma mudança de metabolismo mesmo. Legal. Você viu? Então, esses 3 estilos que você tem, eu tenho aí uns pode 4 meses para resolver. Lilian, um papo maravilhoso. E pra gente finalizar, a gente vai fazer um bate-bola. Um bate-bola pra Nosso você. quadro pode ou não pode. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, conta pra gente. Vamos começar. Os meus todinhos de whey, aqueles... E o Pro. E o Pro, aquele que eu tô tomando verde de campo. Pode ou não pode? Então, pode. Só que o mercado tem uma variedade muito grande, né? Então, às vezes o paciente não consegue fazer essa leitura, né? Essa é uma leitura muito do nutricionista em relação ao alimento, o que tem de composição ali. Existem algumas marcas que são melhores, né? Que tem muito menos açúcar, e outras marcas que são piores. Então, busque sempre essa orientação para saber. Mas seria melhor, o ideal é não tomar, assim, o melhor é tomar um whey. Um whey, né? Misturar isso numa água e tomar. Então, você vai estar tomando um whey de melhor qualidade. Melhor do que o todinho, né? Mas às vezes não dá, né, gente? A gente vai nesse daqui mesmo. Não dá. Lilian, essa aqui é polêmica, tá? Que eu e a Laurinha amamos. Salsicha. Socorro. Meu Deus! Gente, não pode. Não cachorro pode quente, mesmo. Nossa, cachorro quente é tão Não. gostoso. É tão gostoso. Não, gente. Não fala cachorro quente de cenoura, não, tá? Isso pra mim não dá. Mas eu já vi que dá pra fazer uma salsicha saudável. Nunca tentei, mas... Dá? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente, não pode. Muito embutido, muitas... Ali,
Ali dentro É só o pior, né? Do pior. Só tem aditivo químico, assim, que o nosso corpo não mas é tão processa, acumula como gostoso. um lixo lá dentro. Viu? Não pode, Laurinha. Nossa, o cachorro quente me doeu. Bem, não deu. Eu vou te colocar lá na fábrica de cachorro quente. Mas todo Aí mundo você fala para. isso, mas eu acho que não. Ai, que nojo. Nossa senhora, socorro. Nem isso, né? Então, uma coisa que eu tô amando atualmente é água com gás. Pode ou não pode? Pode, água com gás não tem problema. A questão da água com gás, que ela tem um pH mais ácido, né? Então, tudo que a gente vai beber, tudo que a gente vai comer, se a gente pudesse buscar alimentos mais alcalinos, são os alimentos mais saudáveis para o nosso corpo. Então, assim, se você tiver alguma alteração, por exemplo, uma gastrite, algum desconforto com gás, alguma coisa assim, é melhor evitar, né, momentâneo, mas não tem problema nenhum para a saúde, tá? Pode. Perfeito, Tá que bom. liberada. Aguinha com gás com limão liberada. Exatamente. Lilia, e uma coisa que eu amo, azeitona. Pode, Pode? não tem problema. O pessoal fala que é calórico, né? Tem muito sal Não, também. assim, tem a questão do sódio, né, assim. Mas assim, sabendo dosar. Dosar não tem tudo problema. bem, Você gosta de né? azeitona? Eu amo azeitona. Tem todas as saladas da sua casa? Não todas as saladas, mas assim, pra comer de petisco, sabe? Eu amo. Você ama. Amo. Já sabe, né? Você que gosta. Agora, pra mim, o alimento mais saudável que existe, que eu amo. Hambúrguer. Pão, carne, E queijo. salada e queijo. Eu amo. Pode ou não pode? Pode, não tem problema. Principalmente se for caseiro. Caseiro. É, Mas e é. um hamburgão? E se eu pedir um E o pão? iFood? Aí entra na questão de Ai, você estar putz. consumindo 2.000 calorias no hambúrguer, né? Uhum. Porque aí vem maionese, vem ketchup, que é Nossa, açúcar maionese, cara, é bom puro, demais. É muito né? gostoso. É. Não, aí coloca bacon, aí vai... Exatamente. E aí fez aquela carne naquela gordura e ela, Naquela chapa, né? né? E ela sugou toda aquela gordura, né? Sim. A gordura é o macronutriente que é maior, a conversão dele em calorias é em maior proporção. Então, assim, acaba sendo um alimento extremamente calórico, né? Sim. Mas se for em casa, Se for em casa, é super pão, de boa. carne, queijo, Queijo, um alface, tá liberado. Tá liberado. Liberado. Pode demais. Pra mim o problema são os molhos. Tipo assim, É uma Você ama? maionese. Eu amo maionese, cara. Maionese é tudo de bom. Eu também amo. Socorro, não Socorro. gosto de maionese, não. Sabe que eu gosto até de mostarda. Confissões. Mostarda eu gosto. Ah, não, Mostarda é mais saudável. É, um É, Ketchup também é frango com saudável, né, não, mostarda. Lívia? É, assim, não. Não? É muito açúcar, né? Ah, é Ah, na verdade. época da faculdade, a gente fazia um ketchup na Caseiro, faculdade. sim. Assim, na aula de engenharia de alimentos, umas coisas assim, sabe? Mais Que saudável. horror a quantidade de É. açúcar. É. Chocada. Chocante. Eu Aquela- achei que era só um tomate de leve, assim. Não. Nada de leve. É isso, né? Não, tem mais. Ah, Lívia, O que aqui, ó. mais? Vou te contar uma coisa. Encontrei na bolsa da sua amiga Renata Mentira. Martins. Ah, lógico que ela culpou os meninos. Exatamente. Esta bala que chama bolete, que é da infância, tá? Ah. Então, quero te perguntar, bala e chiclete, pode ou não pode? A gente não pode, porque de pouquinho em pouquinho é açúcar Ai. puro. Ela Ai, falou que é dela? Não, ela falou que é dos Que é dos filhos dela. meninos. Que ela... Sabia que ela ia falar isso. Aqui, mas deixa eu contar. A Rê tem uma pegada de nutrição comportamental fantástica, né? Sim. É uma das especializações dela, assim. Então, ela leva isso de uma forma muito leve. Sim. E, gente, cá para nós, na vida de hoje, se não levar a alimentação de forma sutil, leve, a gente não dá conta. Não dá conta, é verdade. Mas também, se a gente não fizer boas escolhas 80% do tempo, Não, o corpo também não vai não dar aguenta. conta. É verdade. Né? Então, uma balinha assim, você ganhou, você vai ficar pra você, né? Com certeza. É da Isso nossa aqui, isso aqui é infância, nostalgia, né? cara. Ah, é muito bom. Gente, ela falar que é dos meninos dela, eles nem podem, porque são muito pequenininhos. Não, essa balinha, essa passa balinha, direto. Essa bala aqui. Mas então uma balinha, você acha não pode, mas Não, uma muito balinha, esporádico. um trident, assim, Sem açúcar. sem açúcar, né? É. No meu carro sempre tem uma balinha É, ali pra e você come todo descontrair. dia. Descontrair. Ah. Descontrai. Mas às vezes tem Skittles, tá? Não tem? Ai, tem. Eu amo também. Mas um Jesus. house, não?
Sem açúcar, né? Ele é sem Eu açúcar. não sei se ele é sem Ele açúcar, mas eu acho que aí Pode. Aí, né, um pouquinho ali. Tem tantas outras questões, assim, que eu não vou entrar aqui por trás, assim, de ficar mascando chicletes com produção de suco gástrico, que vai afetar, pode machucar. Gente, eu sou a muita louca do coisa. chiclete. As meninas até me conhecem. Sabe o que a Morgana fez? Ela me mandou uma promoção do meu chiclete favorito da Araújo. Mentira. Falou, Gê, o chiclete que você ama tá na promoção. Falei, Olha só. amo. Aí tem outras questões por trás, né? Às vezes você vai chegar com uma queixa de queimação, não sei o quê. Você tá mastigando, você tá estimulando sem entrar alimento. É verdade. Né? E outra coisa que aqui no consultório é de lei também, que é o pão de queijo. Pode ou não pode? Jesus amado, o pão de queijo, ele poderia. Só que o índice glicêmico é alto e ele é muito calórico, pela combinação de ingredientes, sabe? O queijo que é gorduroso. O queijo que é gorduroso, vem o leite, vem o óleo, ele tem esses outros ingredientes, né? Ele não tem a farinha de trigo, então o pão de queijo é uma escolha sem glúten, né? Mas ele tem outros ingredientes que, por exemplo, para mim, eu entro naquele mal-estar, se eu comer muito, entendeu? Mas ele tem carinha de saudável, de inofensivo, tá comendo queijo. Eu vou tranquila nele. Sei lá, um pouquinho não de vai queijo. emagrecer. Não vai. Com certeza não dá. Né? Não dá. E mais uma sua do Só Goró? mais uma? Ai, gente, vamos lá. Não é o meu goró favorito, não, tá? Mas vamos lá, que é o goró favorito dos brasileiros. Cerveja. Não pode. Nossa, não pode, assim. Álcool é inflamatório, índice glicêmico alto, né? Tem algumas cervejas sem glúten aí, né? Verdade. Mas assim, das bebidas alcoólicas... É uma das piores, É né? uma das piores. Tô bomba. E o pessoal bebe muito, né? Assim, muita quantidade. a tolerância é muito grande das pessoas à cerveja. Então, não é uma boa escolha, né? É difícil você pegar um bebedor de cerveja que não esteja inflamado. Sim. É muito difícil. É raro. É verdade. Né? Gente, então é isso, né? Nós vamos agradecer a presença dessa maravilhosa. Eu que agradeço. A Lilian foi sucesso total, assim, agregou demais. Assim, Nós que amamos, bom. que a gente já faz nossa consulta aqui. Tá vendo? Já estamos nossos puxões de orelha. Mas vocês são até disciplinadas, né? Mais ou menos. Sabe o que é bom? Muito trabalho não deixa a gente comer, não é? Não Fica naquele deixa. corre assim, a gente não fura muito. Não tem nem tempo, né? Não tem. A gente come muito melhor quando É a gente está trabalhando, assim, É né? verdade. É Então, verdade. procuro. Mas eu queria dar esse convite, viu? Eu Foi amei muito obrigada. participar. E vocês fiquem ligados na nossa nova temporada do Sempre Pode, que está incrível.